marcadas pelo Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos abriram aí, pessoal? 2 Samuel, capítulo 9. Amém? 2 Samuel, capítulo 9. Amém. Hoje nós iremos falar, pessoal, sobre um homem chamado Mefibosete. Deixa eu explicar primeiro quem é Mefibosete, para você entender. Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul, era o rei de Israel. E quando Jonatas e Saul foram mortos, quando eles foram mortos, a ama de Mefibosete, que cuidava de Mefibosete, pegou ele e fugiu com Mefibosete, com medo de serem mortos também pelos inimigos. Só que nessa fuga, Mefibosete acabou caindo e ficando coxo, ficando, como que eu posso dizer, gente? Manco, problema na perna, ele não conseguia andar, ele se arrastava. Então, olha só a situação, filho de um rei, chegando nesse estado, ele se arrastava, e por ele ser filho do rei, o rei que era inimigo, depois se tornou inimigo do rei atual, que era Davi. Imagine, pessoal, filho do inimigo do rei. Como que você acha que vivia uma pessoa dessa? Hein, pessoal? Fugindo de um lado para o outro. Fugindo de um lado para o outro. E a Bíblia fala que ele foi morar, pessoal, com um homem. Vamos lá, você vai entender no decorrer da palavra agora. Você já sabe mais ou menos quem foi Mefibosete. Então diz assim: disse Davi, porventura, alguém da casa de Saul, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que o use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado do que, pessoal? De ambos os pés. Então, vamos entender aqui, pessoal. Pastor Luciano, por que o senhor está pregando de Mefibosete? O que tem a ver Mefibosete com a minha vida? Tem tudo a ver. Porque, pessoal, todos nós também somos filhos de rei. Diga comigo, declare isso, eu sou filho de rei. Só que de repente você é um filho de rei que está vivendo como Mefibosete. Como assim, pastor Luciano? Se arrastando em alguma área da sua vida, se arrastando em algum sentido da sua vida. E eu acredito, pessoal, que Mefibosete, sabe como que ele se sentia? Desprezado, ele se sentia excluído, ele se sentia abandonado. E eu pergunto para você, veja se não é o sentimento que algumas pessoas sentem. Parece que elas estão abandonadas até por Deus. Parece que até Deus não está ouvindo as suas orações. E ela, como filha de rei, não está vivendo nos palácios, pelo contrário, ele não vivia nos palácios, ele foi morar com um homem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, um homem que era mendigo. Ele foi morar numa situação muito difícil. Uns falam que era um homem rico, mas o nome dele em si representava que ele era um mendigo. E ele, então, estava lá sofrendo, sendo filho de um rei. E a pergunta é a seguinte: será que a sua vida hoje reflete a vida de um filho de um rei?
ou você, filho de um rei, está vivendo como filho de um escravo. E eu não me refiro só financeiramente, pessoal, eu estou englobando tudo, sentimentalmente, na vida familiar, porque você, como filho de Deus, como filho do rei, você tem que estar vivendo uma vida perfeita, você tem que estar vivendo uma vida abençoada. Lutas eu sei que nós sempre vamos ter, mas só que você tem que estar vencendo essas lutas que você está vivendo. Mas você vai entender no decorrer da palavra o que nós queremos falar ainda, amém, gente? Só que, olha só que forte, pessoal. Numa manhã ou num dia, Davi falou assim: aonde que está? Será que tem alguém, filho de Saul, algum familiar de Saul, para que eu possa usar de bondade? O que significa isso? Quando você menos esperar, no momento que Deus sabe que é o momento certo, Ele vai olhar para você. Amém, gente? E você vai ter a vida do filho do rei que você tem que viver. Por isso que eu tenho que permanecer firme na minha fé. Eu tenho que permanecer firme, porque ainda que você esteja vivendo como Mefibosete, se arrastando em alguma coisa na sua vida, ou às vezes não financeiramente, mas sentimentalmente, ou não sentimentalmente, mas financeiramente, não sentimentalmente, não financeiramente, mas na vida familiar, pastor, eu tenho me arrastado nessa área. Fique tranquilo, porque o poder de Deus vai te visitar quando você menos, e quando você menos esperar, o poder de Deus vai agir, pessoal, de uma forma tão gloriosa, que você vai voltar a ter a vida de filho do rei, que Deus preparou para você. Amém, gente? Vamos lá. E quando Davi perguntou, tem alguém da casa de Saul ainda? Ziba falou, até tem lá um aleijado de 2 pernas. Precisava ele falar isso, pessoal? Mas posso falar, gente? É como de repente as pessoas aí falam da gente. Não, é fulano. Não, fulano não tem condição, fulano é isso, fulano é aquilo. Gente, não dê ouvidos porque o que tem de Zibas aí fora, querendo nos colocar sempre para onde? Para baixo, nos acusando dos problemas que nós vivemos. O que foi falar? Eu tenho um aleijado de 2 pernas, ainda falou aleijado de 2 pernas, pessoal. Mas são os ibas que sempre ficam nos acusando. Não, é aquela pessoa que é separada, ou aquela pessoa que faliu, ou aquela pessoa que ficou doente, sempre querendo nos acusar dos problemas que nós estamos passando ou passamos. Mas a gente tem que olhar, como diz essa canção, olhar firme para Deus, pessoal, porque Ele vai nos honrar, em nome do Senhor Jesus, amém? Aí no versículo 4 diz: e onde está? A pergunta que Davi fez foi a seguinte: onde está Mefibosete? E a pergunta que Deus faz hoje para você: aonde você está? Quando Deus resolve nos abençoar, aonde nós estamos? Porque, pessoal, tem pessoas que quando Deus resolve mudar a vida dela, quando Ele vai até essa pessoa para poder abençoá-la, ela está lá amargurada, ou ela está com dúvida, ou ela está desanimada da fé, ou de repente quando Deus resolve, não, hoje eu vou mudar a vida dessa pessoa, quando Ele chega até ela está vivendo no pecado novamente. Diga comigo, quando Deus me abençoar, eu tenho que estar na fé. Quando Deus resolver mudar a sua vida, quando Ele chegar para mudar a sua vida, Ele tem que te encontrar como, pessoal? Na fé. Pastor, mas eu estou me arrastando nessa área. Mas você tem que se encontrar na fé. Amém, gente? Quando Deus olhar para mim, Ele tem que olhar para mim e me encontrar como? De repente com aquele problema, mas firme, confiando: Senhor, o Senhor vai mudar essa minha situação, o Senhor vai mudar meu casamento, o Senhor vai mudar minha saúde, o
O Senhor vai mudar essa situação financeira que eu estou vivendo. O Senhor vai mudar essa condição familiar que eu estou passando. Ele tem que nos encontrar na fé. O problema, gente, é que às vezes, quando Ele vem para nos abençoar, ele encontra a gente desanimado, cabisbaixo, amargurado, magoado. E a gente tem que nós temos que nos encontrar na fé para Deus nos abençoar. Aí diz assim, continuando. E perguntou, onde está? Versículo 4. Perguntou-lhe o rei. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui. Que quer dizer mendigo, pessoal. Quer dizer, vendedor, mas ele era mendigo. Era aqueles homens que vendiam as coisas ambulantes. Vivia nas ruas. Filho do que, pessoal? De Amiel, em Lodebar. Ele mora lá em Lodebar, está longe, Davi. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, fez o que, gente? Inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Você vê que olha só como ele chegou todo quebrantado. Chegou todo quebrantado, como que eu posso dizer, pessoal? Ele não estava revoltado com o rei, ele chegou todo quebrantado para com Deus, porque às vezes, pessoal, quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega com arrogância. E aí, Senhor, não vai mudar logo não? E não é assim que a situação vai mudar, pessoal. A situação vai mudar quando você chega quebrantado na presença de Deus, Senhor, eu não tenho condição. Senhor, sozinho eu não posso. Senhor, sozinho eu não tenho condições de resolver esse problema. Senhor, sozinho eu não tenho condições de mudar essa situação. Mas contigo eu sei que eu sou mais do que vencedor. Olha só que bacana. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. E é o que Deus está dizendo para cada um de nós. O que ele diz para nós, gente? Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre aonde? Pessoal, sabe o que Deus quer fazer na vida de cada um de nós? Ele quer restituir tudo que um dia você perdeu na sua vida. Pastor Luciano, mas eu nunca tive nada. Mas você perdeu as oportunidades que o mal foi lá e fez o quê? Que o mal cortou. Você perdeu muitas chances de ser feliz, muitas chances de portas se abrirem, tudo porque o mal foi lá e bloqueou na sua vida. Mas Deus está dizendo para você, eu quero usar de bondade, eu quero usar de misericórdia para com a sua vida. Amém, gente? Eu quero restituir o que você um dia perdeu. Eu quero te dar aquilo que um dia você tinha chance de ter e não teve. Porque, pessoal, com Deus, Ele nos devolve tudo que um dia o mal nos roubou. Diga graças a Deus. Por isso que eu tenho que permanecer firme na minha fé, sem desanimar, sem vacilar, sem me curvar perante o problema. Amém? Aí olha só o que diz aqui, versículo 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma.
Amém, pessoal? Olha só que forte. Sabe aquele Ziba que tinha falado, é o aleijado? Hein, pessoal? Dos 2 pés? Deus falou, vai lá e você vai ser servo dele. Você vai ser servo do aleijado agora. Você vai cuidar do aleijado agora. Olha só como que Deus faz uma reviravolta, gente. Amém, pessoal? Não era para humilhar ele não, pelo contrário, ele foi até abençoado. Ele foi até abençoado, porque Davi deu a oportunidade de ele cuidar das terras, ele e a sua família, porém, sendo servo de Mefibosete. Porque, pessoal, os humilhados, quando esses confiam em Deus, você pode ter certeza que a sua humilhação, ela vai ser revertida em glória na sua vida. É só você esperar, é só você confiar. Ah, mas eu estou sendo humilhado, fica tranquilo. Confie em Deus, porque essa humilhação vai acabar e Deus vai reverter essa situação e vai trazer vitória para a sua vida. É só você confiar, é só você acreditar, é só você permanecer. E é o que nós vamos falar agora sobre isso. Aí diz assim, versículo 11: Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei me manda, a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Gente, sabe o que Deus quer? Que você coma da mesa dele, como um dos seus filhos. Pessoal, olha só o tamanho dessa bênção. Você sabe o que era Mefibosete comer na mesa de Davi? Porque de repente a gente está falando assim, parece algo normal, mas imagina, quem estava na mesa de Davi? Quem estava na mesa de Davi? Imagina, daqui a pouco chega Salomão, pessoal, todo inteligente, todo sábio, chega lá e senta na mesa, bem vestido. Daqui a pouco chega Absalão, que, para você ter uma ideia, Absalão, os cabelos dele eram de ouro, pessoal, ele mandou colocar ouro no cabelo dele, aí senta lá na mesa. Daqui a pouco senta Joabe, chefe do exército de Davi. Daqui a pouco chega Mefibosete. Hein, pessoal? Em outras palavras, Deus tirou ele da vergonha e colocou ele na honra. Posso dizer uma coisa para você? Você ainda vai se sentar em lugares que você nunca imaginou se sentar, pessoal. Você vai estar em lugares um dia, ou em situações que você vai dizer assim, meu Deus, eu nunca imaginava, ou nunca imaginaria que eu estaria hoje nessa situação que eu estou. Mas não de tristeza, mas de vitória. Imagine quando Mefibosete estava lá comendo, olhou o rei Davi, olhou Salomão, olhou Absalão, olhou todo mundo, as pessoas mais importantes da terra, sentadas numa mesa, e ele lá, eu acredito, pessoal, que a alegria tomou conta do coração dele. Sabe qual é o problema, gente? É que às vezes nós não permanecemos na fé para que Deus faça isso. Nós não permanecemos na fé para que Deus consiga concluir essa obra na nossa vida. No meio do caminho a gente passa uma luta e desanima. No meio do caminho a gente passa uma luta e volta para o pecado. No meio do caminho a gente desanima e diz, eu acho que Deus não quer me abençoar, vou abandoná-lo, vou voltar às práticas dos erros que eu cometi no meu passado. Deus querendo restituir a nossa honra, restituir a glória dele na nossa vida, querendo nos colocar em lugares que ele sempre sonhou para nós. Mas no meio do caminho nós, porque o diabo não faz isso, pessoal, o diabo é um derrotado. Somos nós que às vezes vacilamos, pessoal. Somos nós que às vezes, quando deveríamos estar na fé, estamos para baixo. E Deus está dizendo para você, meu filho, permaneça na fé, porque você vai estar no lugar que eu sempre sonhei para você ficar.
Porque se você não sabia, pessoal, Deus tem planos e propósitos na sua vida que você nem imagina. A Bíblia diz que nem olhos viram, diga com o pastor, nem olhos viram, nem jamais ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Amém? Só que tem duas coisas agora, pessoal, que é muito forte. Vamos lá. Versículo 12, diz assim: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Então, sabe qual foi o segredo? Trazendo para a nossa vida. Você quer ter uma vida de vitória? Então esteja sempre comendo da mesa do rei. Porque ele poderia muito bem falar, já que fui abençoado, Davi já me deu tudo que eu queria, obrigado, tá Davizão, tchau Davizão, vou embora. Tem cristãos que faz isso, quando começa a ser abençoado, hein pessoal, vai dando tchauzinho para Deus, é ou não é? Mefibosete não, mesmo tendo sua casa, mesmo tendo sido restituído, mesmo tendo sido abençoado, mesmo tendo mudado de vida, ele continuava comendo da mesa do rei. O que é comer da mesa do rei para nós? Comendo da palavra, comendo da presença de Deus, amém gente? Comendo da comunhão com o Espírito Santo. O segredo, pessoal, é você estar comendo da mesa do rei, para que Deus possa ir fazendo na sua vida o que Ele tem preparado para você. Amém, gente? Coma da mesa, coma da palavra. Amém, gente? Coma da comunhão com Deus através dos jejuns, das orações, da vinda na igreja. É muito importante que você esteja envolvido aqui com as coisas de Deus, na casa de Deus, amém? Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, 26, pessoal, por favor, só para a gente terminar. Porque de repente você diz assim, pastor, mas será que Deus tem tudo isso para mim mesmo, pastor Luciano? Será que Deus, será que Ele tem isso reservado para mim? Eu não me vejo em condição para isso. Mas olha o que ele diz para você. Posso falar? 1 Coríntios, capítulo 1. Um 23, pessoal. 1:23, posso ler? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que dos homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu o que, gente? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Amém? Olha para o pastor, Deus escolheu a gente. As coisas o que, gente? Loucas do mundo para enganar as sábias. Porque de repente você diz, pastor, mas eu não me vejo nessa situação que o senhor está falando. Mas Deus, exatamente, é porque você não se acha de repente em condição, é você mesmo que Deus escolheu. Amém, pessoal?
é porque você não se acha digno, que Deus diz, então é você que eu vou fazer. Porque Deus é especialista em fazer o sobrenatural. Amém, gente? Diga comigo, Deus é especialista em fazer o sobrenatural. Aí para terminar, versículo 28. E Deus escolheu as coisas o quê? Humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não escolhe os poderosos, porque o poderoso pode dizer, não, mas eu já sou poderoso. Deus escolhe os humildes, e quando eu falo humilde, não é financeiramente, é humilde de espírito. É aquele que de repente não se acha nem em condição de estar na presença de Deus, ou de alcançar as vitórias de Deus, mas Deus nos chamou a si mesmo, pessoal. Deus nos chamou a si mesmo. Quando Deus me chamou, pessoal, eu estava morando de favor, na casa de um amigo, com um sapato, meio calcanhar para fora, porque já tinha acabado a sola. Verdade, pessoal. Aí eu me converti, aí quando eu me converto, quando eu olho para minhas roupas, eu era roqueiro, só tinha roupa preta, de caveira, de isso, de aquilo. Falei, e agora, como que eu vou para a igreja desse jeito? Aí eu tinha apenas um casaco, que era de frio, e eu, para esconder as camisas pretas, eu colocava aquele casaco. Às vezes era um calor medonho, eu suando na igreja com aquele casaco, e fiquei um tempo assim. Aí eu falei para um obreiro a situação que eu estava vivendo, ele falou, vou te dar uma camisa, só que ela está com um rasgadinho, não tem problema? Eu falei, não, pode me dar, que eu vou aposentar as minhas pretas. E eu fiquei um tempo assim na igreja, pessoal. Mandei cingir a camisa. Verdade. Mas eu estava lá na fé, crendo que o poder de Deus ia agir. E Deus se manifestou poderosamente. Amém, pessoal? Então, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para enganar as sábias. Ele não entende como, mas Deus, o mundo não entende, mas Deus se mostra grande para aqueles que confiam nele. Amém? Então eu quero dizer para você, ainda que você seja hoje um Mefibosete, Deus vai te colocar na mesa dele para comer do melhor dessa terra. Quem crê nisso? Fique de pé, por favor, pessoal.